eu vou ficar louco da cabeça. Com o fim da janela de transferências no futebol brasileiro, o Fluminense está de olho no mercado sul-americano em jogadores que estão sem vínculo contratual com nenhum clube. Essa é a única possibilidade de fazer alguma contratação nesse momento no futebol brasileiro com o fim da janela de transferências. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias, sou torcedor do Fluminense, sou jornalista e a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui no canal. Te peço para se inscrever, para também dar o like, interagir com a gente, deixar o seu comentário para que a gente possa continuar fazendo o nosso canal da melhor forma possível. Bom, vamos falar sobre então o mercado de transferências. A janela de transferências já se encerrou aqui no futebol brasileiro, mas o Fluminense ainda pode contratar jogadores que estejam sem contrato. O Fluminense está de olho aí no mercado sul-americano, mas não há muitas opções disponíveis. Eu vou fazer agora aqui uma análise dos jogadores, principalmente os brasileiros que estão disponíveis no mercado de transferências, para ver se algum deles se encaixa no Fluminense. O Fluminense tem uma carência no elenco que é no ataque. Desde a saída do Luiz Henrique e do Fred, o Fluminense ele perdeu um pouco esse poder ofensivo, né? Porque o Cano, a gente percebe que o desgaste físico já chegou para o Cano já não tem jogado mais da mesma forma que jogava antes, né? Porque o cara é ser humano, o cara não é máquina, né? E o Cano jogou todos os jogos do Fluminense na temporada, então o desgaste físico, ao que parece, né, está chegando pro Germancano. Então, quais as opções que a gente tem? E em relação ao Luiz Henrique, que a gente também perdeu, que era um jogador extremamente importante nesse elenco, o Matheus Martins, apesar de estar bem, né, o Matheus Martins não tem as mesmas características do Luiz Henrique. O Fluminense não tem um jogador como o Luiz Henrique, com as características do Luiz Henrique no seu elenco. Então, o Fluminense perdeu um pouco do poder ofensivo, contratou o Alan para suprir a ausência do Fred, pagando inclusive, na época as notícias eram de que o Alan receberia um alto salário, mas até agora o Alan nem entrou em campo. Primeiro ele demorou demais para ser inscrito, né? Aí, quando chegou o departamento médico, de fisiologia, de fisioterapia, enfim, o departamento médico do Fluminense identificou uma carência física no Alan. Ele estava muito tempo parado. E aí quando o Alan começou essa preparação, ele sofreu uma contusão. E aí ficou mais um longo período parado. Agora que o Alan voltou a treinar com bola. Mas ele vai demorar ainda para ter condições de jogo. O Fluminense não divulga, né, uma previsão, mas eu acredito que não vai ser ainda neste mês de setembro. O Alan provavelmente ele vai jogar apenas eu me arrisco a dizer que ele vai jogar somente, se ele tiver condições, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense precisa de alguém agora, para ontem. Então a gente vai fazer uma análise aí dos jogadores que estão sem contrato no mercado para ver se algum deles se encaixa no Fluminense. A gente começa com o William, que estava no Corinthians, nesse momento ele está sem clube. O William ele estava negociando com um time da Inglaterra, mas por enquanto ele continua sem clube. Eu acho que não é o jogador que o Fluminense está procurando, um jogador já de 34 anos e que vinha sofrendo, né, várias contusões, estava tendo problemas de contusão no Corinthians. Eu acho que não é esse jogador que o Fluminense procura. Aí temos aqui o Fernandinho, que tem dupla nacionalidade. O Fernandinho, ele é um ponta-direita, tem 29 anos, ele está sem clube no momento, tem um valor de mercado de 1.200.000 euros e estava atuando no futebol chinês. O Fernandinho, então, que tem essa dupla nacionalidade, jogou também em Portugal, no Estoril, e aqui no Brasil a base dele foi feita no Atlético Sorocaba em 2010, 2011, depois esteve pelo menos, né, no Flamengo em 2014, jogou também no Madureira. Fernandinho, confesso que não me lembro do Fernandinho. Esse é um jogador que está aí disponível no mercado. Valor de mercado 1.200.000 euros. Só que tem um porém, gente. Ele está sem contrato desde o dia 1º de janeiro. Ou seja, nós já estamos aí batendo setembro. Está, né, há bastante tempo parado. Ou seja, não acho que seria uma boa opção, porque ele vai demorar um pouco para poder se recuperar.
Outro jogador que está disponível, Seba, também não me lembro do Seba, 1,82 m. O Seba também esteve no futebol europeu, também o valor de mercado 1.200.000 euros. Ele que passou por vários clubes aí, ó, fez a base dele no Cruzeiro, jogou no Nacional de Muriaé, jogou no Porto de Portugal, esteve no Estoril, Olympiacos da Grécia, enfim, estava aí também, me parece que na Arábia Saudita, e está sem clube, sem contrato desde o dia 31 de janeiro deste ano, ou seja, é a mesma situação do Fernandinho. Outros jogadores que também aparecem aí sem contrato, Luan, que jogou no Atlético Mineiro, Wellington Nem, Maicon, isso tudo atacante, hein? Raulzinho, não conheço, William Barbio, que jogou no Vasco, Jefferson Baiano, ou seja, as opções não são muitas. Isso a gente levando em consideração jogadores brasileiros. Quando a gente vai aqui, ó, para jogadores argentinos, Lucas Melano, centroavante, também tem dupla nacionalidade, ele é argentino e italiano, 29 anos, está parado desde o dia 22 de julho. Esse jogador tem um valor de mercado de 500.000 euros e ele jogou também bastante fora da Argentina, a base dele é no Belgrano, ele jogou no Lanús, jogou nos Estados Unidos, no Portland, também esteve atuando no São Lourenço, no Central Córdoba, o último clube dele, Universidade Católica do Chile. Então, outra opção aí de centroavante, caso o Fluminense, né, esteja procurando. Aí vem outros jogadores que estão há mais tempo inativos ou então já têm uma certa idade, eu acho que não interessariam ao Fluminense. Se a gente for procurar um atacante na Colômbia, um colombiano, um parceiro aí do John Arias, vamos ver aqui, ó, as opções disponíveis. Nós temos o José Izquierdo, que é por acaso, né, ele é ponta esquerda. Ele está inativo desde julho, 1º de julho, valor de mercado 1,5 milhão de euros. Esse jogador que atuou na Bélgica, no Clube Bruges, atuou também na Inglaterra e em alguns clubes da Colômbia, como por exemplo o Once Caldas, o esquerdo que está parado então desde 1º de julho deste ano de 2022. Só para a gente, né, dar o crédito do transfermarket.com.br. Agora, uma outra opção, né, que é um problema crônico aí no Fluminense é a questão da lateral esquerda. Muita gente defende o Cristiano, outros não gostam, tem gente que prefere o Caio Paulista, improvisado, e o Fluminense segue aí nessa sua luta, nesse problema crônico aí em relação à lateral esquerda. Será que tem lateral esquerdo disponível no mercado? Vamos ver aqui, ó. Temos o Marcelo, todo mundo queria o Marcelo. O Marcelo já falou que não quer voltar para o futebol brasileiro no momento. Mansur, 29 anos, está parado desde o dia 1º de julho, 700.000 euros o valor de mercado do Mansur. Ele que jogou em vários clubes brasileiros, jogou no Vitória, no Bahia, no Atlético, no Sport, no Paraná, São Bento. Jonathan Silva, 24 anos, está parado desde o dia 1º de agosto, está sem contrato, né? Ou seja, acabou de terminar o seu contrato com o seu último clube. Também não conheço esse jogador, jogou aí no Botafogo, Nova Iguaçu, estava no futebol espanhol, no Almeria, teve algumas passagens então pelo futebol da Espanha. É um jogador que eu também não conheço. É aí que fica a pergunta, valeria a pena o Fluminense investir em mais um jogador como esse? Né? E aí há outras opções aqui, ó, Márcio Azevedo, velho conhecido, o Adriano, que jogou também na Europa, jogou na seleção, mas o Adriano está machucado, 37 anos também. O Márcio Azevedo está com 36. Gilson, Igor Fernandes, Jefferson, Giovani, esse aqui, se eu não me engano, jogou no Fluminense, hein? É ele mesmo. Se lembram do Giovani? Giovani jogou no Fluminense em 2015, isso mesmo, jogou 2015 no Fluminense, veio do Criciúma, a torcida não guarda boas recordações do Giovani, não. Ele voltou para o Fluminense em 2018, 2019, passou por vários clubes, o último clube dele foi a Portuguesa de São Paulo. Então essas são as opções para a lateral esquerda. Então
as duas principais posições hoje que eu acho que o Fluminense precisaria de reforços, né? Lateral esquerda e o ataque. É difícil encontrar jogadores. Será que tem lateral esquerdo disponível no futebol sul-americano? Só por curiosidade, vamos pesquisar aqui, ó, se tem algum argentino disponível no futebol sul-americano, no futebol da Argentina. Tem aqui um Adrian, o último contrato dele terminou em 1º de julho. Não conheço o Adrian, valor de mercado 350 mil euros. Então, assim, essa que é a questão, gente. Os jogadores que estão disponíveis, jogou basicamente no futebol da Argentina, lá no Banfield. Então, esse aqui é o problema. Não existem bons jogadores disponíveis no mercado. O Fluminense ficou esperando, não contratou ninguém, né? Foi o clube que menos investiu aí nessa janela de transferências. Trouxe 2 jogadores, o Marrone, que até agora não mostrou nada, trouxe o Alan, que até agora nem jogou, e repatriou o Michel Araújo, que jogou muito bem na sua reestreia, mas depois contra o Corinthians deu aquele passe errado que acabou permitindo o empate do Corinthians na Copa do Brasil. Então as opções para o Fluminense no mercado sul-americano não existem. Se existem, né, o Fluminense aí vai ter que fazer mágica aí, porque essas são as opções nesse momento que a gente está vendo aí. O Fluminense está pesquisando, procurando, pincelando na base para ver se encontra alguém ali para poder ajudar o elenco. O João Pedro, por exemplo, é um meio atacante que veio do Vila Nova de Goiás, jogador habilidoso, que tem um bom chute de fora da área, cobra muito bem falta, tem um bom passe e é um bom finalizador. Tem 23 anos, está jogando no time sub-23, de repente é uma opção aí pro Fluminense, só que a posição que ele joga não é a posição que a gente precisa, né? Ele não é lateral esquerdo, não é um centroavante de ofício, mas pode ser um jogador que de repente pode contribuir aí com o Fernando Diniz. Ele já vem inclusive treinando com o Fernando Diniz, com o time principal. Essas então são as notícias, as informações sobre o mercado de transferências. Pelo que a gente analisou aqui, nós vamos com esse elenco que temos até o final do ano. Então é hora já de começar a planejar, pensar a próxima temporada e já começar aí a mapear o mercado, né, para encontrar um lateral esquerdo e um atacante, que são posições muito carentes hoje nesse time do Fluminense, tá certo? Um abraço para você, obrigado pela companhia, espero que tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e até o próximo vídeo. Saudações tricolores!